Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô de volta num cenário totalmente diferente, mas eu percebi que estava novamente ficando atrasado em vídeos. E não é porque eu não estava lendo, tá? Eu até tô numa tomada de leitura muito boa. É só por falta de tempo mesmo de gravar o vídeo. Mas hoje então eu vou fazer a resenha do livro A Linha, da Terry Hall. E aí também espero que a iluminação esteja boa. Mas tá, esse livro aqui eu falei no vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior, que eu comprei por R$10 na Bienal do Livro. Ele é um livro então que eu li a sinopse e eu me interessei bastante. Eu já sabia que ele traria o gênero distopia, mas uma das coisas que me decepcionou muito foi porque em nenhuma parte aqui do livro, na orelha, nem aqui atrás, fala que esse livro aqui é parte de uma trilogia. E esse livro foi publicado pela Novo Século em 2011. Então, estamos em 2015. E eu não acho que a Novo Século vá traduzir os outros livros. Os outros livros, então, se chamam Away e The Island, e eu tenho sim curiosidade, eu fiquei curioso para saber o que vai acontecer. E isso já é uma coisa boa, né? Então vocês já sabem que eu não vou ter uma opinião totalmente negativa sobre esse livro aqui. Eu dei então 3 estrelas para ele no Scooby. E vamos então ao plot da história, né? Essa história então ela vai começar com a Rachel. Ela então é uma menina que ela vive no que chamam aqui de propriedade. Essa propriedade, então, ela vive ali com a mãe dela, e a mãe dela é meio que empregada, assim, né, da senhora Moore, que então é a dona dessa propriedade, e existe um mordomo que é o Jonathan. A Rachel, ela é uma das protagonistas, porque esse livro aqui, uma das coisas bacanas, nós vamos ter a visão, né, a perspectiva de 4 personagens, né, na verdade 5. Então, no começo você acha que é só a Rachel que vai ser, né, ali o foco, mas não, em muitos momentos a gente tem o que a mãe dela tá pensando, o que a senhora Moore tá pensando, o que o Jonathan tá pensando e o que o personagem que vai entrar lá pro meio do livro também está pensando. Anyway, o que seria então Por que da Linha? Bom, já falei que então é um livro distópico e o que vai ser então, o que vai causar a distopia desse livro aqui? Eles vivem nesse país que se chama EU, e não é abreviação para Estados Unidos, mas é para Estados Unificados. O que acontece? Eles não podem sair desse estado. Existe uma razão por trás disso, que vai contar aqui no livro. A mãe da Rachel ela é muito politizada, então ela sempre vai instruir a filha para nunca acreditar no que o governo diz, mas óbvio que a mãe dela fala isso de forma escondida e tudo mais. A senhora Moore, um belo dia, então vê que a Rachel, está a ponto de atravessar a linha, porque a Rachel é muito curiosa. E o que é essa linha? A linha, então, é a divisa, Ela é invisível, tem, então, o país, tem essa fronteira, que é dividida por essa linha invisível, e até onde a vista alcança, que é o que eles chamam no inglês de away, aqui ficou do outro lado. Não se vê nenhum habitante, não sabe, é como se não existisse civilização do outro lado dessa linha. Ninguém pode atravessar, mesmo ela sendo invisível, é como se fosse uma barreira super tecnológica. E a senhora Moore então vai ver a Rachel, acabando, ela não de propósito, mas a Rachel acaba pulando quase, pulando para o outro lado, só que a linha vai, e a empurra de volta. A senhora Moore, meio que como um castigo, vai fazer com que ela trabalhe na estufa de orquídeas, que a senhora Moore é muito viciada em orquídeas, e a estufa é essa aqui da capa. A Rachel então vai trabalhar nessa estufa de orquídeas, e é uma das partes chatinhas do livro, que ela então contando como que cresce orquídeas e tudo mais. A Rachel então, certo dia, ela vai com a mãe dela para um supermercado, porque elas precisam então comprar coisas para a propriedade, porque a propriedade é como uma fazenda, então é muito longe do centro da cidade. E óbvio que esse governo é muito totalitário, e um belo dia então a mãe da Rachel se comporta de forma estranha, porque as duas veem uma mãe e uma filha sendo meio que o que eles chamam aqui de identificados.
Então dois policiais ali estavam separando-as e a Rachel ficou muito chocada com a cena e logo a mãe dela quer tirá-la de lá. Só que uma certa pessoa vê que a mãe da Rachel, que é a Vivian, tirou, né, as duas meio que fugiram muito rápido da cena. E esse personagem meio que vai atrapalhar num certo momento. E então é isso, gente. Eu não posso contar muita coisa. Por quê? Porque ele é um livro super fino. Ele tem um pouco mais de 200 páginas e a diagramação dele é enorme, enorme. E muitas das páginas desse livro, elas são dedicadas a explicar como é esse governo. E é uma das coisas que eu achei bacana. Uma coisa negativa foi porque aqui não diz a idade da Rachel. Então, muitas vezes, tinha diálogos muito infantis e às vezes a Rachel age como uma adolescente de 15 anos e eu ficava, tá, sério que ela tá falando dessa forma? Mas a gente releva porque a autora não revelou a idade da Rachel. E o final é bacana e eu quero muito ler o resto, ler a continuação. Porque o que acontece? Ali pro meio do livro, a Rachel vai encontrar com uma pessoa do outro lado. Então, eles meio que... Um menino que vive do outro lado, que se chama Pático, vai até a linha porque ele está precisando de um remédio que não existe do outro lado. Só existe do lado, né, do lado dos né, que é dos Estados Unificados. Só que ele não pode atravessar por causa dessa linha. Então a Rachel vai tentar arranjar um jeito de atravessar essa linha para dar os remédios para esse menino. E essa então é outra parte aqui da história de como e se a Rachel vai conseguir então entregar os remédios para esse menino. Eu tô bastante curioso, mas é igual eu falei, relevem algumas coisas da escrita, porque é uma escrita que não é, sabe, nossa, fantástica, mas é um livro que me prendeu. E eu falo que ele me prendeu porque quando eu terminei o livro, eu percebi que o livro inteiro, ele não tem ação. Então ele não tem um momento tipo super clímax, que você fica assim, nossa, sabe, alguém pode morrer agora. Não. Então isso é um ponto super positivo, quer dizer, a autora conseguiu ela só introduziu a história e como é a história dessa linha, né? E ela conseguiu me prender até o final, isso é algo bom. Então, alguns problemas, mas eu dei então 3 no Scooby e eu recomendo. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que muita gente não vai gostar desse livro, mas eu até que eu gostei. E a autora é a Terry Hall, mas eu não sei se fala assim, porque ela é japonesa. E, né, vou ter que procurar as continuações em inglês mesmo. Certo? Então, bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like, de ajudar a compartilhar, tá? Também, por favor, curtam a page do Facebook. E comentem também se vocês ficaram curiosos para ler esse livro aqui. E eu já vou avisando que o próximo livro, né, que eu vou falar para vocês vai ser o incrível e fantástico Crime e Castigo, tá? Mas esse aqui vai ficar para outro vídeo, porque eu vou começar a continuar a fazer meus vídeos separados, assim, um livro só para um vídeo, até porque fica mais curto, eu acho, né? Porque eu falo demais. Então é isso, gente. Até mais.